E aí vem o C7. C7, ancorado no C6, é um pouco mais lipofílico do C6 e acaba colocando uma porção interna na membrana que é um pouquinho maior. Vejam que as coisas começam a se repetir de uma forma, né, com uma história nova. O C8 ancora no C7, ele é mais lipofílico do que o C7 e ele se enterra com mais profundidade do que o C7. O C9, ele se ancora no C8, ele é mais lipofílico do que o C8 e ele tem mais profundidade do que o C8. O que é interessante é que com o aumento gradativo dessa afinidade por lipídio, nós vamos observar que quando a gente olha para o C8 e para o C9, a gente já tem porções intracitoplasmáticas. A gente já atravessou totalmente a membrana, são porções transmembrânicas. E eu consigo acoplar várias subunidades de C9 lado a lado até formar um polímero proteico na forma de um anel. Então, eu tenho um anel composto basicamente por C9, que é um anel transmembrânico. O efeito disso é extremamente interessante, porque no centro desse anel eu consegui recortar uma janela naquela membrana de patógeno. Eu abri uma fenestra. E a gente sabe que a membrana do patógeno é um órgão vital, principalmente quando a gente pensa em micro-organismos unicelulares. Uma vez que eu abro essa fenestra, eu acabo tornando insuficiente o papel vital da membrana do patógeno de selecionar aquilo que entra e sai para dentro do citoplasma, porque eu tenho uma janela aberta e isso leva à morte do patógeno. Então, esse complexo proteico, esse polímero proteico formado por C9 na forma de anel que abre uma fenestra é chamado complexo de ataque à membrana. Por quê? Porque ele destrói a membrana, ele acaba com a função dessa membrana e ele leva o patógeno à morte. Então, essa é a segunda função do sistema complemento, é destruir ou matar micro-organismos unicelulares. Então, a gente já colecionou aqui pelo menos duas funções, anafilaxia e lise, ok? Bom, vou voltar agora um pouquinho, tá? Vou voltar aqui, ó. Por quê? Porque a gente teve como ponto de partida a via clássica e a gente foi até o final do sistema complemento. E agora eu vou mostrar para vocês qual a diferença entre a via clássica e a via alternativa. A via alternativa é uma via que utiliza ferramentas inatas, enquanto a via clássica estava utilizando ferramentas adaptativas, porque o anticorpo é humoral e resposta humoral é adaptativa, depende de linfócito B, na verdade. O que a via clássica vai utilizar então? O que a via alternativa vai utilizar, né? Tanto a via alternativa como a via da lecitina são vias de ativação do sistema complemento que utilizam ferramentas inatas. Eu gosto de mostrar essas duas vias junto porque isso nos ajuda a entender que a via alternativa ela vai acontecer tanto em paralelo com a via clássica como em paralelo com a via da lecitina e ela é chamada alça de amplificação, ou seja, ela só potencializa a ativação do complemento. Então, eu gosto de mostrar elas junto. Vamos dar uma olhada na figura da via da lecitina que eu consigo explicar a via clássica junto ali. O que acontece? Quando a gente não tem anticorpo, nós precisamos identificar o patógeno apenas com mecanismos inatos, mecanismos que não vão identificar nominalmente um epítopo, mas são mecanismos que reconhecem PAMPs, padrões moleculares associados aos patógenos. Por quê? Porque existe uma estrutura molecular nos patógenos ou nas substâncias não humanas que difere daquela que é o padrão humano. Então, é isso que a via inata consegue reconhecer, ela reconhece PAMPs. Uma das moléculas que nós temos para reconhecer esse PAMP são chamadas de lecitinas. Então, um conjunto de lecitinas que é capaz de se ligar a PAMPs e é capaz também de dar início à via do sistema complemento. Então, é isso que a gente está vendo aqui. A gente tem um patógeno,
ele tem aqui alguns padrões moleculares que são diferentes dos padrões humanos. E ligado a isso, eu tenho o quê? Uma lecitina, né? Essa lecitina, se a gente olhar para ela até lembra o C1, não é verdade? A gente tem aqui exatamente o mesmo desenho, a gente tem uma molécula que tem exatamente o mesmo desenho do C1 e, na verdade, vai fazer o mesmo papel do C1. Então, a gente tem uma lecitina que consegue reconhecer um PAMP ou mais e consegue dar início ao sistema complemento porque essa lecitina imita o C1. Agora eu vou puxar uma figurinha lá do final da aula para mostrar essa via do começo ao fim. E aí eu aproveito para mostrar a via alternativa. Então aqui está a via da lecitina. Então aqui eu tenho um reconhecimento de PAMPs por lecitinas. Então aqui esses PAMPs estão exemplificados como carboidratos bacterianos. E aqui está uma das nossas lecitinas ligada a esse carboidrato. O que acontece? Essa lecitina, ela imita o papel do C1. Então, aqui a gente tem um paralelo, né? O C1 e a lecitina. E ela vai fazer exatamente a mesma função enzimática, clivagem de C4 e C2, para formar aquilo que a gente chamou de C3 convertase. Tá aqui, ó, C4B2A. O que essa C3 convertase faz? Cliva C3, cliva várias unidades de C3. Abre um parênteses agora, porque a via alternativa começa exatamente aqui. Começa com o C3 sendo clivado, sofrendo clivagem. Bom, a via da lecitina, ela cliva várias unidades de C3, assim como o C1 cliva várias unidades de C3, o que significa que, iniciando o sistema complemento por via clássica, que é adaptativo, ou por via da lecitina, que é inato, a gente tem uma clivagem de C3 que é maior do que aquela necessária para formar C5 convertase. C5 convertase é esse componente aqui, C4B2A3B. Opa, mas está sobrando C3, desculpem, está sobrando C3 clivado. Para quê? Para alimentar a via alternativa. Então, tanto a via da lecitina alimenta a via alternativa, como a via clássica alimenta também a via alternativa. A clivagem de C3 na via alternativa, ela não tem como a única origem a ação do C1 ou a ação da lecitina. A gente também pode ter clivagem espontânea de C3 por hidrólise, desde que nós encontremos na corrente sanguínea um fator, aqui está o cursor, né? Um fator chamado fator B. E de onde veio esse fator B? Vem do fígado também, né? Então o fígado joga tudo na corrente sanguínea e controla só o pontapé inicial. Esse fator B, na própria corrente sanguínea, ele tem mecanismos de clivagem para formar essa fração, a fração B do fator B. E o fator B, junto com a própria água que é solvente do nosso corpo, é capaz de continuar clivando o C3, de maneira que eu tenho aqui, nesse complexo, uma nova C3 convertase, que vai, de fato, aumentar exponencialmente a quantidade de C3, que está excedendo aquela que está sendo utilizada por via clássica ou por via da lecitina. Para que eu quero tanto C3? C3B, que é um produto dessa clivagem. A fração B do fator B, que também está presente na corrente sanguínea. Na presença de outras duas substâncias, que é o fator D e a properdina, que também tem origem hepática. Então, essa combinação de moléculas, ela é uma combinação que também tem ação C3 convertase e que pode formar uma nova C5 convertase. Então, aqui nessa linha de baixo, a gente tem C3 convertase e C5 convertase que funcionam por vias clássica e alternativa. E aqui na linha de 5 eu tenho C3 convertase e C5 convertase, uma forma de fato alternativa de convertases, que é aquela que está alimentando a via alternativa, né? Daí o nome alternativo.
Tá? O que a gente observa então? Que uma vez que a gente alcança essa etapa de C5 convertase, o resto da história é uma via comum. Por quê? Porque C5b não tem mais ação enzimática, e sim ação lipofílica. E ela vai servir de âncora para o C6, C7, C8 e várias unidades de C9, até que a gente chega naquele produto final que nós chamamos de MAC, ou complexo de ataque à membrana, e que vai fazer a lise. Então, a gente tem aqui a função de lise, a função de inflamação, e a terceira e última função do complemento é essa função de opsonização. Opsonização significa revestir. Os nossos patógenos, os patógenos que invadem o nosso corpo, eles podem ser todos revestidos de C3b. Isso é extremamente interessante. Pensa num brigadeiro, né? Aquela bolinha de chocolate todo revestido de granulado. Isso é os nossos patógenos revestidos de C3, C3b. Qual que é a vantagem disso? Praticamente todas as nossas células sanguíneas expressam receptores para o C3b, o que significa que patógenos que foram opsonizados pelo sistema complemento, ainda que nós não tenhamos sucesso na lise, eles serão capturados por essas células sanguíneas e essas células sanguíneas vão passar por dentro de órgãos linfóides como baço e linfonodos. E o baço e os linfonodos vão servir como filtro, como peneira para reter esses patógenos. Então, ainda que o sistema complemento não fosse suficiente para fazer lise de patógenos unicelulares, ele é suficiente para sinalizar para esses órgãos que são mais robustos, que estão filtrando nossos líquidos corporais, sinalizar aquilo que deve ser retido. Então, a gente tem aqui uma função de opsonização. Tá? Então, aqui a gente fecha as três funções do sistema complemento. Voltando aqui um pouquinho, só para a gente ver se ficou alguma lacuna, né? Então, a gente conseguiu entender via clássica, alternativa, via da lecitina. A gente consegue entender via comum e a gente consegue entender que existem nas células sanguíneas receptores para o sistema complemento em praticamente todas as células sanguíneas, sejam elas vermelhas, né, eritrócitos, plaquetas ou células imunológicas. E isso conduz, então, facilita, né, a captura desses antígenos, facilita que esses antígenos sejam capturados e conduzidos para órgãos imunológicos. Esses receptores para o sistema complemento, depois se vocês ficarem aí entediados, porque não dá para sair de casa, não tem shopping, né? Não tem Beira-Rio, não tem nada, é um assunto interessante para ler. Porque quando a gente olha aqui para esses receptores, a gente vai ver que todas as células sanguíneas passam a expressar, então, uma função imunológica, mesmo a gente não chamando de células do sistema imune, e a gente consegue observar também que existem alguns vírus que têm mecanismos para se ligar com esses receptores. Isso é interessante porque muitas vezes isso faz parte dos mecanismos de invasão do vírus nas nossas células ou de evasão do vírus ao sistema imunológico, como que ele foge, como que ele evade do sistema imunológico. E a gente conseguiu compreender as três funções: opsonização, que é esse revestimento, complexo de ataque à membrana, que conduz à lise, e a anafilaxia, que amplifica o processo inflamatório. A gente tem essa figura resumindo, e aí, a gente, entendendo esse processo, a gente consegue chegar nessa etapa de regulação. O que a gente tem aqui? A gente precisa reconhecer que existem na nossa corrente sanguínea proteínas que conseguem regular a ativação do sistema complemento. Por que ele tem que ser regulado? Porque ele é altamente inflamatório. E o processo inflamatório é um processo que ele precisa ser proporcional ao dano tecidual. E à medida que a gente vence um desafio, ele precisa terminar. Então, eu preciso ter mecanismos para ativar o complemento, para ativar a inflamação, para tornar exponencial a eficácia dessa inflamação, mas eu também preciso de freios. Se eu tiver uma infecção lá no membro
né, numa perna, num pé, eu não quero que aquela inflamação seja sistêmica, eu quero que ela fique restrito naquele sítio anatômico e eu quero que ela termine assim que o desafio for vencido. Então, para isso serve essas moléculas de regulação. Nós temos então uma figura que consegue ilustrar isso aí. A gente tem aqui uma coleção de moléculas do sistema complemento e, em paralelo, uma coleção de mecanismos que é capaz de inativar determinadas etapas. Esses mecanismos aqui são bastante diversificados, promovendo desacoplamento, promovendo a extravasamento de componentes que deveriam estar na membrana, ou ainda impedindo a ligação de alguns componentes, né? Então, esses mecanismos aqui, que são extremamente diversificados, eles estão também distribuídos nos nossos líquidos corporais, de forma que eles prevalecem quando eu não tenho o patógeno e eles não prevalecem quando a gente tem o patógeno, ok? Uma outra coisa que a gente precisa entender é que, por mais inteligente que seja o sistema complemento, tanto no seu processo de ativação como no seu processo de regulação, existem micro-organismos com capacidade para superar a inteligência do sistema complemento. Então, a gente vai observar isso aqui, ó, micro-organismos que têm parede celular muito espessa ou micro-organismos encapsulados são patógenos que têm uma resistência maior ao sistema complemento. Alguns vírus e algumas bactérias também conseguem produzir proteínas que antagonizam o sistema complemento, tais como as nossas proteínas de regulação, e também se tornam mais resistentes ao sistema complemento. É por isso que nós vamos encontrar patógenos que nós conseguimos vencer só com as nossas ferramentas imunológicas e outros patógenos que nós vamos precisar do antibiótico para vencer. Por quê? Porque às vezes ele tem habilidade para se adaptar e vencer ou fugir ou reduzir a eficácia do sistema complemento, ok? Gente, vou deixar alguns exercícios. Os 2 primeiros são sobre citocina, vocês não precisam fazer ainda, mas façam esse terceiro, que ele é um exercício de extrema importância, principalmente quando a gente vai aplicar esse conhecimento na clínica, né, pensando em doença imunomediada, tá? Em breve eu volto a contatar vocês por esse canal do EVA, né, que é a nossa mediateca, o nosso fórum. Fiquem atentos e realmente façam os exercícios, busquem leituras, eu recomendo isso, porque em breve a gente vai acabar usando essa ferramenta também para fazer avaliação, né, dependendo do prazo aí que a gente precisar ficar com esse confinamento, a gente pode precisar desse recurso para fazer avaliação. Ok? Boa semana a todos e até semana que vem.